Então, novamente, é a literalidade do texto da lei. E aí, meus amigos engenheiros e engenheiras, vamos começar aqui a falar, resolver para os senhores questões que tratam sobre meio ambiente. Vem comigo, vamos entender aqui. Essas questões comentadas vão fazer a diferença na sua prova. Vamos agora para uma outra legislação, que é a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que está sendo cobrado em 2023 pela Companhia de Água, o técnico de saneamento. E ele fala, assinar a alternativa correta, sobre a política nacional e sustentabilidade dos recursos hídricos. É muito importante a gente observar que quando se fala de meio ambiente, qualquer dessas legislações podem aparecer na tua prova. Então é importante que a gente tenha aí o maior possível de horas, de momentos de leitura, de estudo das diversas legislações. Então, em relação a essa política, vamos lá. Vamos ver qual a alternativa que tem aí. Letra A. A água deve ser considerada um recurso natural ilimitado? Já começa aí, pensa aí. É ilimitado a água potável? Letra B. Em situações de escassez, o uso prioritário é para a agricultura? Será que não é para o ser humano? Vocês têm que começar a questionar, aprendendo essas diretrizes, esses princípios e fundamentos que tem nessas legislações. Então, vem comigo. Vamos continuar aqui. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu valor real? Letra D. A gestão de recursos hídricos deve ser centralizada na ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico? E letra E. O uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais no meio rural está sujeito à outorga do poder público? Então, vamos aqui, vamos tentar entender juntos essa política de recursos hídricos. Se minha trena está tentando aqui trazer de forma mais simples para os senhores entender o que está errado nas letra A, e seguintes. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a água é óbvio que é um bem de domínio público e não privado. Eu não sou dono do igarapé, do rio, da cachoeira, que está aí de repente dentro de um terreno privado, porque ela em tese, o recurso hídrico é de domínio público. Outra coisa que fala a política de recursos hídricos, o recurso natural ele é limitado, correto? No caso de escassez, o consumo humano e de fazer a sedentação de animais é que é prioridade, não a agricultura. Outra coisa que é colocada dentro dessa política, dois aspectos interessantes com relação à gestão dos recursos hídricos. Uma que essa gestão ela tem que fazer o uso múltiplo e vislumbrar o máximo possível do uso dessa água, desse recurso hídrico. E, por fim, que a gestão ela deve ser descentralizada, inclusive com participação da sociedade nesse contexto. Então, além disso, para essa questão, a gente precisa entender a lógica da cobrança da água. Cobrança da água é isso mesmo. A política de recursos hídricos ela trouxe aí, nesse contexto, essa cobrança da água. Por que se deve cobrar água? Então ela traz ali algumas assertativas. Vejam lá. Ela reconhece a água como um bem econômico e dá ao usuário uma indicação de seu real valor. Então, se eu utilizo mais água, eu tenho que dar esse determinado valor para ela, por isso é que é feita uma cobrança. Então, imagine, se eu sou uma pessoa que moro numa casa apenas com um quarto, um banheiro, e faço utilização de uma água, é muito diferente de uma lavanderia que, para o exercício da atividade econômica, vai utilizar muita água. Então, por isso é que tem que ter reconhecimento de que ela é um bem econômico, tudo bem? E com isso, com essa cobrança, a tendência é incentivar o quê? Que você faça o uso racional dessa água e não simplesmente utilizar e deixar aí, lavar pátio, lavar carro, enfim, de forma desnecessária.
né, e incentivando outros métodos, né, sustentáveis, né, como a captação de água pluvial e aí por diante. E outra situação que é colocada na cobrança da água é o quê? Porque com essa cobrança você pode obter recursos financeiros, né, para o financiamento de programas de proteção, por exemplo, a essas bacias hidrográficas. Tudo bem? Então, com isso, a alternativa correta é a letra C. Então, vamos para outra situação. Vejam aí. Professor, de novo a resolução 1 de 86? Sim, porque ela que trata, né, de vários aspectos dentro do estudo do impacto ambiental. Não só ela, 237, outras resoluções, mas especificamente eles têm cobrado a resolução 1 de 86. Então vamos lá, vamos tentar ler aqui. Vamos lá. Analista de Engenharia Civil 2023. Então, ele pede para considerar a resolução CONAMA 1 de 86. O estudo de impacto ambiental deve incluir a elaboração de um programa de acompanhamento e monitoramento que considere tanto os impactos positivos quanto os impactos negativos de um determinado empreendimento. Está certa ou está errada a questão? Pessoal, novamente, né? Estamos aí dentro da resolução e a exigência, né, de que faz esse artigo 6º é o de quê? De que seja feita um programa de acompanhamento. Bem, se eu fiz um estudo de impacto ambiental, já estava ciente de algumas danos ambientais que eram impossíveis de se evitar, eu tomei algumas medidas, né, de mitigação desses impactos. Sejam elas, como a gente viu lá no início de uma da questão, né, de forma a suavizar, que é a mitigação, né, ou uma medida até compensatória, que poderia trazer um aspecto positivo, né, suavizando, tentando trazer ao estado natural aquele ambiente onde foi objeto da obra. Então vejam lá, novamente o inciso 6º vai falar que deve conter, nesse estudo de impacto ambiental, um programa de acompanhamento e monitoramento de impactos positivos e negativos. Então, novamente, é a literalidade do texto da lei e a resposta está correta. Então, é isso aí, gente. Minha treina trazendo para vocês algumas questões dentro desse universo que trata o meio ambiente. Até a próxima. Vamos continuar nossos estudos.